Fala, turma, tudo bem? Nesse vídeo de hoje aqui, eu tô aqui um pouquinho diferente, meu boné, tô pronto para ir pro meu treino de corrida. E enquanto eu tava ali me trocando, me vieram algumas reflexões. Eu falei, opa, peraí, deixa eu ir lá dividir com a turma antes de eu ir fazer o meu treino. E o que eu vou falar nesse vídeo de hoje com vocês? O que eu refleti, que eu quis vir trocar essa ideia com vocês aqui, né? Eu tô, nesse momento, retomando o meu treino, né? Eu faço triatlo desde 2016 e por questões, né, médicas de saúde, eu precisei ficar um tempo parado. Já fiquei em 2023 quase um ano parado e agora, né, eu fiquei mais de 60 dias literalmente parado. E para quem tem uma rotina de treinamento ou para quem tem uma rotina de qualquer coisa que precisa ficar parado, quando você precisa se desconectar daquela rotina, é muito complicado, é muito difícil porque nós já estamos acostumados àquilo. Só que da mesma maneira que a gente está acostumado a fazer algo, a gente também se acostuma a ficar sem aquilo. E esse é o grande ponto. Então, eu quero trazer aqui para você uma reflexão, talvez vão ser uns 5 ou 6 passos aqui para ficar mais didático, de como criar uma rotina que pode transformar a sua vida, assim como a atividade física, especificamente no meu caso o triatlo, mudou a minha vida, né? Eu estava lá em 2016, perdidão, né? Enfim, tinha um bom emprego, ganhava uma grana, estava bem financeiramente, profissionalmente, mas a minha vida e a minha rotina, ela estava em função do trabalho, né? E aí eu estava bem perdido internamente. E aí eu vi uma reportagem uma vez no SBT falando sobre triatlo. Eu falei, cara, que bacana que é isso. Olha só, né? Você nadar, pedalar e correr. Vou só contextualizar para você, tá? Nadar, pedalar e correr, poxa, que bacana. Eu acho que eu vou fazer isso. Eu já tinha começado a correr em 2015, né? Com uns amigos aqui na minha cidade. E eu falei, poxa, eu tenho uma bicicleta, nadar eu sei, né? É só eu voltar a nadar um pouquinho. E foi isso que eu fiz. Peguei minha bicicletinha lá, comecei a pedalar, voltei a nadar. E aí no final de 2016, isso devia ser ali março, abril, em outubro eu estava largando a minha primeira prova de triatlo e isso mudou completamente a minha vida, a minha rotina, e até hoje, né, eu mantenho esta frequência aí, entre altos e baixos, mas isso faz parte de mim. Tá, só que como que a gente se conecta com uma rotina que tem o poder realmente de transformar a nossa vida? Tá aqui o primeiro ponto. O primeiro ponto é desenhar um propósito claro para a nossa vida. É desenhar um propósito claro e conectar esse propósito com a sua vida. Por isso que eu acabei de compartilhar com você o momento onde o triatlo entrou na minha vida. Talvez hoje você precisa refletir um pouquinho mais, você precisa parar para pensar um pouquinho em qual é a conexão que você precisa fazer na sua vida e na sua rotina. Ou talvez você até já saiba fazer isso e você só falta esse clique, só falta talvez assistir esse vídeo aqui e falar, opa, é isso que eu preciso, cara, caramba, eu preciso tirar do papel. É aquele sonho em passar em um concurso, é uma vontade de se desafiar no esporte e de ir lá e fazer a sua primeira corrida de 5 quilômetros, é andar de bike, é voltar a nadar, é começar a fazer patinação, é andar de skate, é ir para dança e perder a vergonha de dançar, de colocar energia naquilo que você gosta. Qual é o propósito daquilo que você deseja fazer? Desenha esse propósito. Por que desenhar esse propósito, Jorge? Porque tem uma coisa que é muito importante. A diferença entre a pessoa que você é hoje, a pessoa que você quer ser, é a sua rotina. Pega isso, cara.
A diferença entre a pessoa que você é hoje, com os hábitos que você tem, com as rotinas que você tem, com os resultados que você tem, e a pessoa que você quer ser, esse desejo ardente que está no seu coração, a diferença entre essas duas pessoas é a sua rotina. É aquilo que você faz constantemente, sem pressa, sem pausa, mas que você vai construir e que você vai desenhar ao longo da sua vida. Então, quando eu falo desenha um propósito claro, o que eu fiz lá naquele momento? Eu só estou usando um exemplo, tá? Só isso para você, para ficar mais palpável, para você refletir isso na sua vida, nas suas necessidades hoje. Quando eu coloquei isso como um propósito, quando aquilo ardeu dentro de mim, o que eu fiz? Eu fui lá e já me inscrevi numa prova. Eu já entrei, já pesquisei, já encontrei uma prova de triatlo que tinha aqui na minha região, porque eu não conhecia nada, eu não sabia a regra, não sabia literalmente nada, né? E eu fui lá e me inscrevi. Quando eu me inscrevo, eu assumo um compromisso. Eu falo, opa, aqui no dia 26 de outubro eu tenho que largar esta prova. E aí eu falei para algumas pessoas, falei para alguns amigos meus, que aliás na época tiraram sarro, falaram que eu não ia conseguir e tudo mais, mas eu usei tudo aquilo como um combustível. Então o primeiro passo, desenha um propósito claro. Qual é o desejo que você tem? Qual é o objetivo que você tem? Esse objetivo é a pessoa que você quer se tornar. Olha para a sua rotina hoje e entende o que é que eu preciso fazer consistentemente para chegar nesse ponto aqui. Quais são os hábitos, né? Quais são os compromissos que eu preciso assumir para sair desse cara que eu sou hoje e chegar nessa pessoa que eu desejo. Só que aí vai aparecer o que eu chamo de monstros da resistência ou os sabotadores. Eles vão aparecer e esse é o segundo ponto. Começa a identificar o que é que está sabotando você. O que é que impediu você de não fazer isso hoje ou de ter a consistência. Eu poderia utilizar como um sabotador meu, falar assim, ah não, mas eu já me lesionei, ah não, mas eu já fiz 3 cirurgias nesse período, já operei a coluna 2 vezes, já operei o joelho, para mim já deu. Isso é um sabotador. Só que existem tantos outros, e assim, vamos lá, é um sabotador que, óbvio, vai dificultar a minha vida? Vai, mas não me impede de fazer o que eu faço, tá? A gente precisa ser responsável também, simples. Mas existem outros sabotadores que estão na nossa mão e no nosso alcance muito mais vezes. O celular. Eu vou para minha cama e eu deito, eu fico lá assistindo o celular, vendo vídeo, vendo shorts, vendo TikTok, Instagram, tá. E aí eu não consigo acordar de manhã na hora de eu ir fazer o meu treinamento. Eu tenho uma rotina tão bagunçada, né? Eu me alimento mal, eu não durmo bem, e na hora de eu sentar eu tô dormindo em cima do livro. Ou seja, quais são os seus sabotadores? Identifique isso. Um dos sabotadores que existe, e um dos grandes sabotadores que existe, é o perfeccionismo. Eu não vou gravar vídeo para o YouTube porque eu ainda não tenho uma iluminação, porque eu ainda não tenho o melhor microfone, ou será que as pessoas vão assistir? Será que vai dar certo? Será que eu não vou passar vergonha lá naquela prova? Será que eu vou prestar o concurso e não vou ser aprovado? Tá tudo certo, né? E contando para você que vai vindo os gatilhos aqui, quando eu fui fazer essa minha primeira prova de triatlo, eu fui com uma bicicletinha, uma Calloyzinha Aro 21, para quem conhece. É aquela bicicletinha de arinho pequeno. E a hora que eu cheguei lá na prova, eu me lembro, eu fui sozinho, eu cheguei lá na prova, eu comecei a ver aquelas bicicletas de triatlo passando para todo lado e eu nunca tinha visto uma bicicleta daquela. Cara, eu fiquei dentro do carro, eu lembro até hoje, eu fiquei lá dentro do carro, tava chovendo, olha isso ainda, para ajudar. Tava chovendo, outubro, um friozinho com chuva, aquela garoa fina. E eu falei, o que eu vou fazer? Será que os caras vão deixar eu fazer essa prova com essa bicicleta que eu tenho? E eu fiquei ali, né, negociando com os meus sabotadores dentro do carro. Talvez seja isso que você está fazendo. E naquele momento, o meu propósito, como ele estava muito claro, ele falou mais alto do que os meus sabotadores. Graças a Deus e graças a essa força que Deus me deu, esse arder dentro do meu coração e essa energia de eu ter clareza. Eu falar, não,
Beleza, tá tudo certo. Sou eu comigo mesmo. O meu desafio, o desafio de mudar a minha rotina, ela é minha, ela não é dos outros. Essa bicicleta é aquela que eu treinei, é a melhor que eu tenho para hoje e beleza, eu vou lá e vou dar o meu máximo e foi realmente transformador. Só que aí vem um terceiro passo. Quando você decide mudar, quando você identifica os seus sabotadores, você fala, beleza, eu vou mudar, não, tá certo, eu vou enfrentar os desafios. Vem um terceiro passo, que é eu não saber me organizar. Então, aqui que veio a conexão realmente com a gestão do tempo, que é o que me trouxe até aqui, até hoje, que é o que eu ensino vocês, que é o que eu compartilho com vocês aqui, né? Ou tenho a pretensão de mostrar para vocês realmente que a ferramenta da gestão do tempo é aquela que me leva de encontro ao propósito que eu desenhei. A ferramenta da gestão do tempo é aquilo que vai fazer com que eu me relacione de uma maneira mais saudável e mais sustentável com a minha vida. E aí, esse terceiro passo é aprenda a gerenciar o tempo. Tenha uma metodologia de gestão do tempo. E aí eu comecei a estudar aquilo em 2018 fervorosamente, tanto é que eu trabalho com isso hoje. Então, tenha um sistema de produtividade. As coisas elas precisam estar claras para você. Senão, o que vai acontecer é que você vai ficar negociando o tempo inteiro e aí os seus sabotadores, que eles vão continuar ali, por mais que às vezes pareça que eles não estão, mas eles estão ali, eles só diminuíram o volume. Você só conseguiu diminuir o volume deles, mas eles ainda estão ali. Você precisa manter eles com o volume baixo. E como é que você faz isso? Tendo uma previsibilidade. Chegando na sua semana antes dela chegar em você. Planejando a semana. E aí é isso que eu faço. Eu pego ali no domingo, eu sento, hoje eu faço em 10, 15 minutos, eu planejo a minha semana, eu planejo meus horários de treino, eu planejo os horários de vir aqui e de poder criar conteúdo, eu planejo os horários de trabalho. Você faz um planejamento, tá? Que aliás é isso que eu ensino você a fazer no DNA Produtivo. O link está aqui embaixo. Você vai investir uma única parcela de R$ 47 para se tornar meu aluno, minha aluna e conseguir organizar a sua vida do absoluto zero, tá? Então, esse é o terceiro passo. Eu preciso me planejar, porque não adianta eu só ir na boa vontade. A empolgação, ela vai passar. E para além da empolgação, eu preciso ter o quê? Eu preciso ter um planejamento, eu preciso ter uma direção e o planejamento semanal, planejamento diário, definição das prioridades vão trazer isso para você, tá? E qual que é o último passo? O último passo é vá sem pressa e sem pausa. Corra o risco. Corra o risco. Corra o risco de ser diferente. Corra o risco de dar certo. Corra o risco de não gostar daquilo que você experimentou. Eu poderia ter feito o triatlo, poderia não ter gostado e poderia estar fazendo outras coisas. Só que se eu não tivesse me arriscado a mergulhar naquele lago, tudo sujo, tudo barrento, e sair do outro lado, e eu me lembro quando eu saí da água, literalmente falei, cara, eu quero isso para minha vida, isso aqui, eu sei que isso aqui vai transformar a minha vida. Se você não se arriscar, você não vai conseguir chegar do outro lado. Se você não se arriscar a cruzar esse rio aqui entre quem você é e quem você quer chegar, você nunca vai saber se deu certo ou não. Então, corra o risco. E depois que você correr o risco, reforça o risco. Às vezes não vai dar certo na primeira. Às vezes a primeira prova não vai ser aquela bacana. Faz de novo. Faz um planejamento, se inscreve de novo, chama alguém para ir com você, né? Convida alguém para ir junto com você ou para fazer aquela prova ou para ir para sua caminhada, para ir para academia, para estudar junto com você. Fala, meu, vamos lá, a gente liga aqui a câmera, a webcam do computador, você está aí na sua cidade, mas nós vamos estudar 1 hora juntos aqui. Enquanto você não sair daí, eu também não saio. E aí você vai criando esse cenário. Então, corre o risco, reforça o risco que você correu, porque o resultado ele vai vir. A vida ela é justa e ela vai te devolver aquilo que você oferece para ela.
E a oferta que a gente faz na vida, para a vida, é uma oferta diária. É uma oferta dentro da nossa rotina. Os hábitos que nós queremos construir, os hábitos que a gente quer criar, são os hábitos ligados à nossa rotina, aquilo que a gente faz repetidamente, tá? Então, é isso daí, essa reflexão. Eu espero que você tenha gostado. Deixa aqui no comentário qual insight que você teve, deixa aqui no comentário qual é a rotina que você vai colocar em jogo. Esse vídeo aqui foi um vídeo muito mais na base da empolgação e da felicidade de vir compartilhar com vocês que sim, que mais uma vez eu tô retomando uma rotina, que eu tô reconstruindo algo dentro de mim e tá tudo certo, e você também pode reconstruir quantas vezes você quiser, só que você precisa ter clareza de propósito, você precisa identificar os seus sabotadores, você precisa planejar a sua semana e você precisa ter consistência antes de ter pressa. É isso que vai fazer as coisas mudarem na sua vida. Bora!